Pronto, eu agradeço muito o vosso convite. De facto, nós aqui em Lisboa, no Instituto Superior Técnico, portanto, é um instituto que forma engenheiros, portanto, de engenharia, e nós trabalhamos em diversos técnicos, diversos processos, de facto, de valorização de biomassa e novas matérias-primas, sempre em colaboração com a indústria. Portanto, nós são raros os projetos que fazemos unicamente a nível académico, portanto, nós normalmente os projetos são todos feitos logo com uma aplicação, com uma visão aplicada a um processo industrial para, de facto, conseguirmos fazer aqui alguma diferença e podemos dar aqui o nosso apoio nesta tarefa que nós, os investigadores e a indústria também temos, que é ultrapassar esta questão das alterações climáticas. E, portanto, nós aqui no Instituto temos vindo a trabalhar muito com biomassa. Ao longo dos últimos anos temos nos focado bastante, e vai ser mais sobre esse trabalho que eu me vou focar mais, na produção de bioóleos através de liquefação termoquímica em solventes e catalisadores. No entanto, obviamente que este processo depois vai ser transferido também para alguns bioóleos de pirólise. Portanto, algumas das aplicações que nós tínhamos vindo a explorar para estes bioóleos de liquefação, digamos assim, podem também depois ser a posteriori valorizados também, aplicados aos bioóleos de pirólise. Podem passar para o próximo slide. De facto, o que nós temos hoje em dia um grande problema em mãos, que é esta questão das alterações climáticas, e que é um objetivo de todos os governos, de todos os continentes, arranjar aqui soluções que nos ajudem a ultrapassar estas ações, estes problemas das ações climáticas. Isto não vai ser possível, obviamente. A Europa, portanto, a nível da nossa Presidente da Comissão Europeia, traçou objetivos muito claros no que diz respeito às alterações climáticas, mas é impensável nós acharmos que sozinhos conseguimos resolver o problema. Infelizmente, o que se passa hoje em dia num ponto do mundo vai ter um efeito também no resto do mundo. Portanto, nós temos que pensar nisto de uma forma global e abrangente e de que forma que todos possamos contribuir para a resolução destes problemas que ao longo dos últimos anos temos acordado mais para estes problemas. Para o próximo slide. De facto, aqui o problema é que nós, ao longo das últimas décadas, eu diria maioritariamente nas últimas 2 décadas, esta problemática, se calhar dos anos 80, 90, esta problemática das emissões de CO2 e o seu impacto no ambiente tem vindo a ser muito mais estudada e tem sido muito mais preocupante. Só que por vezes parece estranho parece que esta problemática do CO2 aconteceu só nas últimas décadas, e não é verdade. Os primeiros estudos que remontam ao efeito do CO2 na atmosfera são do século XIX. E, portanto, no século XIX houve uma senhora, que é esta, que está aqui na fotografia, Eunice Foote, que descobriu que de facto o CO2 tinha um impacto no ambiente. Na altura isto foi um bocado ignorado e foi um bocado até desmentido em certa forma. Só uns anos mais tarde é que foi realmente confirmado, mas ainda no século XIX já sabia que o CO2 tinha este impacto no meio ambiente. Contudo, nós apostámos a nossa industrialização e o nosso desenvolvimento no CO2, e hoje em dia temos este grande problema que precisamos resolver, que é não só as emissões de CO2 que causam de facto as alterações climáticas, mas também, por outro lado, a grande dependência que nós temos das fontes fósseis. Próximo slide. E, de facto, quando nós vamos ver a dependência que nós temos ainda das fontes fósseis, nós dependemos ainda maioritariamente deste tipo de fontes fósseis. Portanto, como nós vemos aqui, cerca de 85% nós dependemos ainda de fontes fósseis. E só arranjando fontes alternativas é que vamos conseguir ultrapassar este problema da dependência e, consequentemente, obviamente, também o problema das emissões de CO2. E, portanto, quando procuramos uma fonte alternativa, nós temos que procurar uma fonte alternativa que seja sustentável, mas acima de tudo renovável. Nós não nos podemos esquecer que o petróleo por si só é uma fonte que foi em tempos natural. Portanto, agora, contudo, o petróleo tem milhões de anos para a sua formação. Mais de 60 milhões de anos é preciso mais de 60 milhões de anos para formar o petróleo. E este tempo que demora a formar petróleo, portanto, não cabe dentro da escala do tempo humano. E, portanto, nós temos que ter uma matéria-prima que seja facilmente renovável, rapidamente renovável, que consiga absorver CO2. E, obviamente, próximo slide, e obviamente que todos nós sabemos hoje em dia que essa matéria-prima pode ser a biomassa. Não é? A biomassa vai capturar CO2 à atmosfera para conseguir promover o seu crescimento, e obviamente que esta biomassa pode então ser nós não podemos achar que vamos conseguir encontrar
uma solução que permita substituir o petróleo com uma só solução. A solução do futuro, quase certeza, vai ter que assentar numa solução integrada de várias soluções e várias matérias-primas que permitam também, então, substituir o petróleo em alguma extensão. É impensável nós acharmos que agora vamos pegar na biomassa e ela vai substituir completamente o petróleo. Isso não é real, isso não vai acontecer. Contudo, a biomassa é constituída por celulose, lignina e hemicelulose, e, portanto, estes biopolímeros, ao contrário do que acontece com os polímeros sintéticos, como os plásticos, os polímeros sintéticos são construídos para ser duráveis, para ser resistentes à hidrólise. Estes biopolímeros, a celulose, a hemicelulose e a lignina, próximo slide, têm uma vantagem que estes biopolímeros podem ser degradados em pequenas unidades, portanto, têm ligações químicas que podem ser degradadas em pequenas unidades. E algumas dessas unidades são, por exemplo, os açúcares, por exemplo, que podem ser usados para uma série de transformações químicas, ou seja, podem ser usados como um produto, digamos, um modelo químico para a síntese e para a produção de uma série de elementos químicos que podem ser depois usados então na indústria em lugar daqueles que vêm do petróleo. Próximo slide. O mesmo acontece com a lignina. A lignina pode também ser ela usada em substituição de uma série de outros produtos químicos que hoje em dia vêm do petróleo. Agora, é preciso, de facto, conseguir tratar esta biomassa da forma mais correta. Próximo slide. E, portanto, temos que considerar o uso da biomassa como uma plataforma integrada, portanto, no que diz respeito a biorefinarias, como uma plataforma integrada em que podemos desenvolver, a partir da mesma biomassa, uma série de produtos. Próximo slide. E, portanto, nós temos que ter em consideração que hoje em dia o conceito que subsiste ou que é a base de biorefinarias é de facto pegar na biomassa e através dessa biomassa fazer uma série de produtos. Nós temos casos de uso de biomassa muito antigos, por exemplo, no caso da indústria do papel, no caso da indústria de produção de resina a partir do pinheiro. Há quem defenda que esse tipo de indústrias também podem ser considerados, em certa medida, também indústrias de biorefinarias. Agora, o conceito mais moderno de uma biorefinaria não é aquela indústria que pega numa matéria-prima e faz somente um produto sem qualquer tipo de inovação, mas por outro lado, hoje em dia, aquilo que se aposta mais naquilo que seja uma biorefinaria é uma indústria que pega na biomassa e faz uma série de produtos inovando e criando novas cadeias de valor. E isto é que devemos ter em consideração quando pensamos em definir e em desenvolver novas biorefinarias. Próximo slide. E, portanto, nós temos visto, por exemplo, na Europa existem uma série de determinadas biorefinarias. Neste caso, se nós considerarmos aqueles processos produtivos do papel, por exemplo, temos imensas biorefinarias, mais de 2.000. Próximo slide. Contudo, quando começamos a reduzir, então, a tirar estas pequenas indústrias mais antigas, mais ancestrais da produção de papel, este número decresce. Próximo slide. E, obviamente, quando, então, tentamos aplicar, então, o conceito mais estrito de biorefinaria, portanto, aquele que é uma indústria de inovadora, que transforma a biomassa em uma série de produtos, portanto, o número é muito mais reduzido. Quer isto dizer que ainda há uma oportunidade de crescimento ainda muito grande no que diz respeito à produção, portanto, à exploração da biomassa, não só como um produto para uma matéria-prima para fazer um produto, mas uma matéria-prima para fazer uma gama de produtos. Próximo slide. E, portanto, o que nós temos feito aqui no técnico, em Lisboa, é explorar aqui a biomassa como uma fonte de matérias-primas para um determinado tipo de aplicações. Aquilo que nós temos pegado é pegar na biomassa e, através de um processo de liquefação, obter um bioóleo. Este bioóleo, depois, é explorado da mesma forma como é explorado o petróleo. Portanto, nós tentamos depois pegar neste bioóleo e tentar refinar ou separar ou arranjar aqui uma série de aplicações para este bioóleo, de maneira a que, a partir da biomassa, nós podemos ter uma série de aplicações. Não só limitar-nos, por exemplo, a produzir bioóleo e queimar o bioóleo como combustível, que também pode ser possível, obviamente, mas também aqui, de certa forma, tentar aplicar o bioóleo como uma fonte de matérias-primas. Próximo slide. E, portanto, de facto, há uma série de tecnologias que permitem produzir bioóleo. Não diria que há uma melhor que a outra ou uma pior que a outra. Todas elas têm as suas vantagens e desvantagens. Portanto, nós podemos ter a produção de bioóleo por forma indireta a partir de gasificação e do processo de Fischer-Tropsch, podemos produzir bioóleo, ou também depois podemos ter a partir do processo de pirólise, de liquefação hidrotermal, ou então desta liquefação catalisada em meio ácido. Portanto, todas elas vão ter, próximo slide, vão ter outras aplicações.
e que de facto podem depois ser interessantes. Aquilo que nós aqui temos feito é, de facto, o nosso processo é recolher a biomassa, e temos aplicado este processo virtualmente a quase todo o tipo de biomassa. Nós já aplicámos uma série de biomassas. Portanto, liquefazer. Depois nós podemos separar o nosso bióleo da mesma forma como se faz com o petróleo, em várias frações, e depois usar estas frações e este bióleo para um determinado tipo de aplicações. Próximo. E aquilo que nós vemos, de facto, como eu vos disse, é que, de facto, nós temos que tirar partido destes biopolímeros, que, ao contrário dos polímeros que nós estamos habituados, como os plásticos, são muito estáveis. Estes biopolímeros têm ligações químicas que podem ser quebradas e, portanto, permite-nos pegar neste biopolímero grande, que é a lignina, a celulose e a micelulose, e conseguir entidades mais pequenas, que podem depois ser tão transformadas noutras matérias-primas. Próximo slide. E, de facto, o que nós fazemos é exatamente isto, é pegar na biomassa, colocar num reator, depois com catalisadores, etc., a biomassa é cortada aos bocadinhos, digamos assim, de uma forma mais informal, e podemos pensar nisto como cortar a biomassa aos bocadinhos e ter fragmentos mais pequenos que podem ser usados. Próximo. E, numa perspectiva de biorefinaria, é isto que nós fazemos. Temos a biomassa, podemos fazer um pré-tratamento à biomassa, por exemplo, no caso, às vezes, do pinheiro, tem alguns extrativos que podem ter interesse industrial, e, portanto, podemos pegar na biomassa, fazer essa extração desses componentes e depois usar o remanescente, portanto, a parte lenho-celulósica, para o processo de liquefação. No processo de liquefação, depois podemos usar, então, o produto final, ou como energia ou como produto químico. Estes podem ainda ser usados também, novamente, no processo de liquefação. Por exemplo, se usarmos o bioóleo como combustível, podemos usar o bioóleo como fluido, como combustível de aquecimento para as caldeiras que alimentam o processo. Por outro lado, também pode ser usado também noutros processos, obviamente. Próximo slide. E pronto, como eu vos estava a dizer, de facto, isto é feito num reator. Isto aqui, estamos aqui a ver à escala laboratorial. Eu mais tarde vou-vos mostrar aquilo que está a ser feito à escala industrial. Portanto, à escala laboratorial, isto é feito num pequeno reator, em que os rendimentos são normalmente superiores a 85%, portanto, são rendimentos bastante bons. E o que nós normalmente usamos é um agente expansor da estrutura lenho-celulósica, usamos um catalisador. Normalmente usamos também um inibidor de polimerizações para evitar que os fragmentos que foram despolimerizados destes biopolímeros voltem a repolimerizar e, portanto, voltemos a ter então recondensações, e é realizado normalmente na presença de um solvente. Próximo slide. E a nível de componentes, dos maiores componentes que nós temos nos bioóleos, portanto, nós vamos ter aquilo que vem normalmente da parte dos açúcares, que são os açúcares, portanto, glucose, manose, galactose, etc. Depois podemos ter também os ácidos levolínicos, que vêm da decomposição avançada dos açúcares. Podemos ter os taninos, podemos ter oligómeros, portanto, frações maiores da biomassa. Podemos ter glicósidos formados entre os açúcares e a parte da lignina. E depois temos então a parte, digamos, mais fenólica, que são os uvolinados. Temos estas, portanto, as entidades que se formam durante o processo de liquefação é uma mistura muito complexa de entidades. E por isso temos que pensar muito bem da melhor forma como podemos valorizar estas entidades. Próximo slide. E, portanto, obviamente que este processo, obviamente, como eu disse anteriormente, tem algumas vantagens e tem algumas desvantagens. Portanto, a vantagem, por exemplo, nós podemos usar virtualmente quase todo o tipo de matérias-primas, portanto, tudo o que seja lenho-celulósico. Nós também já usámos, por exemplo, com resíduos sólidos urbanos. Isto permite-nos obter uma grande variedade de químicos, de produtos químicos. Pode ser uma alternativa, muitas vezes, ao fuel pesado para aquecimento de caldeiras, e é um processo relativamente simples. Portanto, a nível tecnológico, é um processo simples, não é um processo que implique uma grande tecnologia. Agora, obviamente, por outro lado, neste momento ainda é preciso um solvente orgânico. Okay? Não trabalha, portanto, este processo não pode ser aplicado a plásticos, portanto, aí, no que diz respeito ao tratamento também do problema que temos hoje em dia dos plásticos, não pode ser usado. É preciso, obviamente, algumas técnicas de separação para conseguir ter ali algum fracionamento, digamos assim, do nosso bioóleo. E pronto, obviamente que a composição do bioóleo vai depender fortemente daquilo que é as matérias-primas. Próximo slide. Mas numa visão assim alargada daquilo que é o processo, o que se pretende é que nós usemos a biomassa num ciclo de carbono neutro, em que vamos usar a biomassa por uma série de transformações e numa série de aplicações, em que qualquer emissão de CO2 que venha a ocorrer
decorrente do uso desta biomassa seja novamente reabsorvida por a biomassa que cresce. Portanto, queremos, de certa forma, então, adicionar algum valor à biomassa do que simplesmente queimar a biomassa. Portanto, nós queremos criar aqui uma série de ciclos entroncados que permitam usar a biomassa numa série de produtos e numa série de transformações químicas e numa série de indústrias que permitam tirar o maior valor possível da biomassa. Próximo slide. E pronto, nós, como eu vos estava a dizer, nós temos aplicado isto a uma série de matérias-primas. Portanto, tudo o que seja portanto, árvores, pinheiro, eucalipto, resíduos, portanto, resíduos de cortiça, resíduos alimentares como a casca de batata, como a casca de alfarroba, portanto, enfim, nós temos de facto aplicado isto a uma série de matérias-primas, portanto, virtualmente quase tudo o que seja biomassa pode ser usado. Temos estudado vários tipos de solventes, vários tipos de catalisadores e vários tipos também de técnicas. Próximo slide. E obviamente que para isso temos que sempre usar também técnicas de caracterização muito avançadas e, portanto, nós aqui em Lisboa temos a felicidade e a oportunidade de ter aqui uma série de técnicas que nos permitem, de certa forma, então, caracterizar estes biólogos e apoiar as indústrias, e em particular estas indústrias que precisam normalmente também de produção de energia e que têm resíduos, e aquilo que nós gostamos de fazer aqui é apoiar as indústrias que têm resíduos, que muitas vezes têm que pagar para se ver livres desses resíduos, mas e o que nós tentamos é que em vez de terem que continuar a pagar para resolverem esse problema dos resíduos, possam transformar esses resíduos em produto de valor novamente para a empresa. Se eles tiverem um resíduo que podem transformar, por exemplo, num combustível melhor para a sua empresa, vão poupar a nível energético. Se eles tiverem um resíduo que podem transformar esse resíduo num produto e fazer outro material para poder vender, vão estar a criar valor a partir de um resíduo que antes tinham despesa. Próximo slide. E é aquilo que nós tentamos fazer aqui em Lisboa. E como eu vos disse, portanto, nós temos vindo a trabalhar ao longo dos últimos anos aqui na produção de biólogos, portanto, eu agora esta parte não vou também amassar-vos muito aqui com esta questão mais técnica, e portanto, temos vindo a estudar vários catalisadores, várias concentrações, próximo slide, vários métodos de fornecer energia ao sistema. Testámos um método convencional, portanto, de aquecimento, normalmente, um aquecimento normal, mas também testámos ultrassons e micro-ondas. Próximo slide. E, de facto, como eu estava a dizer, este processo, por exemplo, permite-nos aplicar isto, por exemplo, a resíduos alimentares. Nós temos uma indústria, por exemplo, do tomate, que usa tomate para fazer, por exemplo, aquelas polpas de tomate, e no fim temos aquilo que é os resíduos de tomate, portanto, o bagaço de tomate. E nós podemos valorizar isto, que normalmente tem um valor residual, e nós podemos fazer isto, por exemplo, um combustível que pode ser usado para gerar vapor para a linha de produção então, desta empresa de tomate. Este foi um projeto que nós fizemos. Próximo slide. Podemos também aplicar isso. Portanto, no que diz respeito ao eucalipto, portanto, nós temos cá em Portugal temos grandes indústrias de papel, e estas indústrias de papel geram obrigatoriamente uma grande quantidade de resíduos de eucalipto. E o que eles queriam era transformar estes resíduos de eucalipto, mais uma vez, num combustível que pudesse ser usado no aquecimento da sua fábrica. E mais uma vez aqui fizemos, então, o estudo da valorização deste resíduo de eucalipto para a produção de biólogos. Próximo slide. Pode também ser usado naquilo que são as cascas de frutos secos, por exemplo, tudo o que seja as cascas de amêndoa ou daquilo que for, podem também ser usadas para este processo. Próximo slide. E mais interessante, no que diz respeito aqui em Portugal, nós aqui em Portugal temos todos os anos muitos incêndios a nível florestal. A maior parte destes incêndios normalmente são causados criminosamente, portanto, por pessoas que querem voluntariamente queimar as suas florestas, muitas vezes para receber dinheiros de seguros. Ou muitas vezes também são florestas incendiadas que é para diminuir o valor da biomassa. O que se verifica a maior parte das vezes é que estes incêndios só atacam a parte exterior da árvore. Ou seja, o potencial todo da biomassa está lá. Mas normalmente, como tem a parte externa queimada, perde imenso valor. O que nós pretendemos, portanto, em colaboração aqui com as entidades nacionais, foi recolhida a biomassa do incêndio que houve aqui em Portugal em 2017, no Pinhal de Leiria, e o que nós tentámos provar foi que, de facto, apesar desta biomassa ter este aspecto queimado assim por fora, por dentro ela estava imaculada. E, portanto, nós podíamos usar esta biomassa para produzir energia de uma forma mais eficaz e com um poder calorífico melhor. E, portanto, aquilo que nós verificámos é que, apesar desta biomassa ter sido atacada pelos fogos, para o processo de liquefação, portanto, na produção de biólogos, o efeito do incêndio
é nulo. Portanto, nós conseguimos liquefazer na mesma a biomassa que foi sujeita a um incêndio, da mesma forma como se não tivesse sido feita. Ou seja, para todos os efeitos, o valor da biomassa continua lá, não está desvalorizado. E foi isto que nós tentámos provar. Próximo slide. Agora, claro está, como eu vos disse, este processo, quando nós começámos a trabalhar com este processo, nós começámos a trabalhar em bioóleos cerca de há 10 anos atrás, mais ou menos. Nós usámos um solvente que ainda depende do petróleo, que era o etilhexanol. Agora, ultimamente, obviamente, por questões de sustentabilidade, e obviamente que nós temos que ser coerentes, e se queremos desenvolver uma solução, ou se queremos ajudar a desenvolver uma solução que tenha menos impacto no ambiente, não podemos estar dependentes então de fontes fósseis. E por isso, o nosso trabalho foi também tentar arranjar outros solventes que possam ser usados neste processo, sem que tenhamos que depender então dos solventes de origem de petróleo. E aquilo que nós verificámos foi que os carbonatos e, por exemplo, os derivados de glicerol eram muito bons solventes. E isto é importante porque nós em Portugal e temos uma grande indústria de biodiesel, portanto, que produz biodiesel a partir de óleos alimentares usados, por exemplo, de óleos alimentares usados. E durante este processo da produção de biodiesel há a produção de glicerol. Este glicerol normalmente não tem quase aplicação nenhuma, mas é queimado por si só, mas tem um valor energético muito baixo. Se nós fizermos reagir este glicerol com dióxido de carbono atmosférico, conseguimos obter carbonatos de glicerol que são excelentes solventes. Ou seja, estamos aqui a aproveitar, estamos aqui a capturar CO2 do ar e estamos a aproveitar um resíduo para formar um solvente que é bastante eficaz e com uma performance muito boa naquilo que dá para produzir bioóleos de biomassa. Portanto, estamos, de certa forma, a trabalhar aqui no sentido de tornar este processo mais sustentável e mais viável. Próximo slide. E pronto, agora chegamos aqui à parte então do que é que nós podemos fazer com este bioóleo. Nós, de facto, pegamos no bioóleo, no fim da liquefação, removemos o excesso de solvente, porque não queremos estar a queimar solvente, temos que tirar o excesso de solvente. E, de facto, este bioóleo pode ser usado tanto para químicos como para combustíveis. Portanto, nos químicos podemos usar ele para fazer espumas de poliuretano, podemos usar para ele fazer adesivos, pode ser usado como betumes, pode ser usado como químico, pode ser usado para uma série de aplicações. Por outro lado, como combustível, pode ser usado como combustível tal e qual, pode ser usado também na produção de hidrogênio, pode ser usado na produção de gás de síntese. Enfim, nós temos aqui uma série de aplicações que podemos explorar e que devemos explorar para que, de facto, estejamos na presença então de um processo que possa ser considerado então uma biorefinaria. Para a frente. E aquilo que nós fazemos normalmente logo à partida assim que temos que retiramos o excesso de solvente, o que nós podemos fazer logo à partida é pegar no bioóleo, e nós sabemos que o bioóleo, portanto, é uma mistura daquilo que vem da lignina, portanto, daquilo que é polifenólico, e daquilo que vem dos açúcares. Estes açúcares, obviamente, têm mais afinidade para a água do que propriamente os polifenóis. E, portanto, nós podemos fazer aqui uma separação aquosa, em que ficamos de um lado com os açúcares, esta figura aqui, esta mais clarinha, esta figura D, e do lado aquilo que é a fração orgânica. E, portanto, conseguimos logo à partida ter aqui duas frações. Fazemos aqui um fracionamento e temos aqui logo duas matérias-primas que podemos usar para outras transformações. Para a frente, próximo slide. E aquilo que nós vemos, por exemplo, no que diz respeito à potencial utilização destes bioóleos como combustível, é que nós vemos durante o processo de liquefação isto às vezes pode parecer um bocado contra a natura, porque nós conseguimos ter um bioóleo com melhor poder calorífico que a madeira que o originou. Mas isto só é possível porque durante o processo de liquefação há a desidratação de alguns compostos da madeira. Ou seja, há muito oxigênio que está presente na madeira que é perdido sob a forma de água durante o processo de liquefação. E, portanto, como é perdido sob a forma de água durante o processo de liquefação, conseguimos ter um bioóleo com uma maior concentração de carbono do que a biomassa tinha inicialmente. Isto resulta, obviamente, então num bioóleo com um poder calorífico melhor do que a madeira. Para a frente, próximo slide. E este efeito é ainda mais marcável quando eu pego no bioóleo e tiro os açúcares. Os açúcares são compostos químicos que são muito oxidados, portanto têm muito oxigênio. E nós sabemos que o oxigênio, a presença de grandes teores de oxigênio num combustível, leva inevitavelmente a poderes interessantes. Eu ao tirar a fração mais oxidada do bioóleo, que são os açúcares,
tem até uma fração orgânica com uma concentração de carbono muito superior e com uma concentração de oxigênio muito inferior. E então vou ter um poder calorífico muito interessante. Então esta fração orgânica, este bioóleo sem os açúcares, pode então ser usado como um combustível com poder calorífico bastante interessante. Próximo slide. E isto é bastante interessante porque, obviamente, e agora podemos todos questionar, porque é que eu vou usar um bioóleo de facto como combustível se eu posso queimar a madeira por si só? Agora, o problema da madeira é que a madeira pode ter um poder calorífico na ordem dos 20 megajoules por quilo, depende da madeira, pode ser um bocadinho maior, ou até às vezes um bocadinho menor. Agora, o problema é que este valor calorífico vai depender muito da altura do ano. Nós sabemos que o poder calorífico varia drasticamente com a umidade. E nós sabemos que em Portugal, por exemplo, em Portugal, é normal agora no inverno que a nossa biomassa que chega às fábricas muitas vezes para ser queimada tenha de 50% de umidade. E, portanto, uma madeira com 50% de umidade tem um poder calorífico baixíssimo. E, portanto, o que estamos a fazer ali basicamente é desperdiçar calor e evaporar água. E, portanto, se nós conseguirmos transformar esta matéria-prima num combustível melhor, é excelente. Ainda para mais, porque este processo de liquefação, uma vantagem que tem, é que muitas vezes o processo de pirólise precisa de biomassa com baixo teor de umidade. Aqui no caso da liquefação temos a vantagem que ela é muito tolerante à umidade. E portanto nós podemos usar biomassa com grandes teores de umidade porque a umidade vai saindo sob a forma de vapor durante o processo. Portanto, se nós conseguimos então fazer aqui um bioóleo que tenha um poder calorífico interessante, é melhor do que usar muitas vezes a biomassa por si só. Claro que isto vai depender muito do tipo de biomassa, de onde é que ela vem. Agora, para alguns casos, é bastante interessante. Próximo slide. E, de facto, quando nós começamos a comparar os vários bioóleos, vemos, aqui temos comparado o bioóleo deste processo que eu tenho estado a falar, o bioóleo de pirólise e o bioóleo de termal. Todos eles, uns têm as melhores propriedades nos campos, ou na temperatura de ignição, ou na temperatura de burnout, outros têm os melhores índices de inflamabilidade, mas todos eles são bastante interessantes para estes processos. Claro que depois vai depender muito dos teores de oxigênio. Próximo slide. O que nós vemos é que da vantagem que há em queimar este tipo de óleos, quando nós queimamos este tipo de óleos, temos uma vantagem que é só a emissão, basicamente, de CO2, pequenas quantidades de água, obviamente, e de monóxido de carbono. Mas no que diz respeito aos gases como o NOx, portanto, os óxidos de enxofre, os óxidos de nitrogênio, isso não está presente. Portanto, conseguimos também ter aqui, de certa forma, emissões menos agressivas para o ambiente. Temos de nos recordar que este CO2 que é emitido é CO2 biogénico, portanto, é CO2 que proveio da biomassa. Esse CO2 potencialmente vai ser novamente reabsorvido pela biomassa, contribuindo assim para os ciclos de carbono neutro. Portanto, há vantagens, de facto, em queimar bioóleos em vez, por exemplo, dos óleos pesados derivados de petróleo. Próximo slide. E de facto, este slide ficou aqui um bocado mal, mas não faz mal. De facto, o que nós vemos aqui é que os bioóleos são constituídos maioritariamente por compostos alifáticos, compostos fenólicos e compostos heteroaromáticos, que muitas vezes têm ali oxigénios, etc. Próximo slide. O que nós temos feito agora, um dos projetos que nós temos feito aqui em colaboração com a Prio é uma empresa de combustíveis em Portugal. O que nós temos feito, de facto, nesta questão das florestas e da monitorização das florestas para evitar os incêndios, é que temos estado aqui a desenvolver, juntamente com a empresa, um projeto que envolve este tipo de drones. O que nós fazemos com este tipo de drones, portanto, estes veículos telecomandados, é identificar na floresta os vários sítios de biomassa onde é mais provável ocorrer incêndios. Próximo slide. Depois pegamos nessa biomassa que nós identificamos como perigosa, podendo provocar incêndios, e transformamos nos bioóleos. E o que se está a estudar agora é usar esses bioóleos como aditivo para os combustíveis. O que nós temos de fazer aqui, de certa forma, é fazer aqui alguma engenharia e usar aqui alguns compatibilizantes que permitam, como vem aqui na figura, que não haja depósitos nos combustíveis. E temos vindo a conseguir usar aqui alguns emulsionantes que permitem incluir este bioóleo também, por exemplo, em misturas de gasóleo. E, portanto, conseguimos começar aqui a aditivar estes combustíveis, o gasóleo, também com bioóleo. Próximo slide. O que nós também temos vindo a usar, e já falámos aqui hoje também disso, de usar outras fontes para a produção de hidrogênio. Nós sabemos que o hidrogênio
durante muito tempo foi produzido pelo processo de steam reforming, e temos vindo a apostar bastante, e portanto pelo processo de steam reforming nós podemos ter acesso a um hidrogênio, àquilo que é chamado hidrogênio cinzento, ou então o hidrogênio azul. O hidrogênio azul é aquele em que o CO2 que é formado durante o processo é capturado. Ou então, ultimamente, não é, tem-se vindo a incentivar a produção de hidrogênio verde por eletrólise a partir de energia de painéis fotovoltaicos, etc. Mas podemos tirar partido de todas as instalações que existem hoje em dia de steam reforming de gás natural, mas substituindo o gás natural pelos bioóleos. E na produção de steam reforming por bioóleos, podem ser usados estes bioóleos, como também podem ser usados os bioóleos de pirólise, como também podem ser usados os bioóleos de ultramal. Há vários trabalhos já que indicam que os bioóleos de pirólise são interessantes para produzir hidrogênio. E, portanto, podemos tirar aqui partido das instalações existentes de steam reforming para a produção de hidrogênio a partir de bioóleos. O problema é que tem que ser ultrapassado nos bioóleos, e principalmente nos bioóleos de pirólise, aí sim, porque tem uma concentração de hidrogênio, de oxigênio grande, é de facto que esta concentração de oxigênio pode levar a uma reduzência de eficiência. Mas obviamente que com o desenvolvimento de novos catalisadores, nós podemos então conseguir ultrapassar este problema e conseguir criar processos que permitam então produzir também um hidrogênio mais verde a partir dos processos convencionais e dos existentes de instalações de steam reforming, mas usando estes bioóleos. Próximo slide. De igual forma, nós podemos ver aqui que de facto o potencial de produção de hidrogênio por estes bioóleos é enorme, e portanto nós podemos pegar nestes bioóleos e produzir também um hidrogênio verde. O hidrogênio verde, que muitas vezes assenta em painéis fotovoltaicos, obviamente tem o problema da dependência, que os painéis fotovoltaicos só são eficientes se houver sol. Portanto, se nós temos aqui outra fonte que permite produzir hidrogênio verde sem ser dependente de energia elétrica, também pode ser interessante. Próximo slide. E nós temos vindo aqui, por exemplo, aqui está aqui uma figura, nós temos vindo aqui no técnico também a desenvolver este processo de steam reforming, usando então estes bioóleos como matéria-prima, e portanto, para estudar o potencial destes bioóleos para o efeito. Próximo slide. Outra aplicação também é usar então estes bioóleos também na produção de syngas. E este syngas também tem sido vindo a estudar também no processo de coeletrólise da água. E, portanto, nós conseguimos produzir um syngas com uma composição também de hidrogênio e monóxido bastante interessante, que depois pode ser usado então para a produção de uma série de compostos químicos também, portanto, de poliolfinas, etc. Próximo slide. Pode ser usado também outra aplicação que nós estudámos em conjunto com uma empresa de espumas, portanto a Green Seal, foi pegar nos nossos liquefeitos e produzir espumas de poliuretano, substituindo tudo. Portanto, os poliuretanos hoje ainda vêm do petróleo, portanto não é expectável que nós consigamos num futuro próximo substituir estes produtos de origem de petróleo por produtos de origem natural. É muito difícil, apesar de já haver alguns poliuretanos com alguma incorporação de produtos de componentes naturais, ainda é muito diferente, ainda é muito difícil. O que nós conseguimos é substituir alguns componentes por estes derivados da biomassa. E o que nós conseguimos de facto foi obter espumas derivadas de bióleo, de cortiça e de eucalipto, com propriedades mecânicas bastante interessantes, em alguns casos até melhores que as de referência. E portanto aqui já estamos a explorar outra abordagem e portanto outra aplicação das espumas de poliuretano. Próximo slide. Ultimamente, o que nós temos vindo a estudar, e este projeto é um projeto que está agora a decorrer e vai começar, se tudo correr bem, em março, com testes numa estrada real, é usar, portanto, nós pegamos no nosso, da mesma forma que os betumes para a pavimentação rodoviária são obtidos depois de destilar o petróleo, o que nós tivemos a estudar aqui foi usar o nosso bióleo, destilar tudo o que for possível do nosso bióleo, portanto ficar só com a fração pesada do bióleo, e estudar a aplicação deste bióleo na pavimentação de estradas. E o que nós verificámos foi que de facto conseguimos ter aqui um biobetume, que é um betume de origem natural, com propriedades muito semelhantes àquele betume que vem da origem fóssil. E portanto este betume até mostrou uma aderência melhor a alguns substratos rodoviários e, portanto, vai agora ser testado no ambiente, num troço experimental de uma autoestrada, para ver a performance deste biobetume, que poderá
Será difícil conseguir substituir todo o betume de origem de petróleo? Obviamente que não, mas pode muitas vezes ser usado, se calhar, em incorporações de alguma percentagem, de maneira a conseguirmos reduzir aqui, mais uma vez, a dependência das fontes fósseis. Próximo slide. Outra aplicação que nós temos vindo a estudar aqui interessante é também, uma vez que no meio do nosso bióleo temos alguns derivados da lignina, e a lignina contém compostos polifenólicos, é interessante também estudar a aplicação do bióleo como antioxidante. E, portanto, neste momento estamos também a avaliar o uso deste bióleo como antioxidante para, por exemplo, a formação de plásticos. Próximo slide. Agora, até aqui temos estado a dar aqui aplicações da fase, digamos, mais orgânica, da fase mais alquilofenólica do bióleo. Como eu vos disse, também há uma grande fração de açúcares. E estes açúcares, para nós termos aqui um processo de biorrefinaria completo, também têm que ser devidamente aproveitados. Próximo slide. Portanto, estes açúcares são compostos maioritariamente por frutose, glucose, manose, xilose e galactose. Próximo slide. E, portanto, sendo os açúcares, nós sabemos que os açúcares são usados numa série de processos de fermentação. Podem ser usados na fermentação de cerveja, na fermentação para produzir bioetanol, mas podem também ser usados em processos de fermentação para produzir biopolímeros, portanto, plásticos de origem biológica. Estes bioplásticos são produzidos através da fermentação dos açúcares por umas bactérias, por exemplo, Pseudomonas pútidas. Estas bactérias pegam no açúcar e vão transformar esse açúcar em energia que vão acumular dentro de si na forma de um plástico, que se chamam polihidroxialcanoatos. Estes polihidroxialcanoatos são bioplásticos, são plásticos de origem natural e são biodegradáveis, e que podem depois ser usados na preparação de filmes alimentares, embalagens alimentares. E o que nós tivemos a explorar também foi o uso dos açúcares provenientes da liquefação para produção, então, como substrato nestas bactérias. E o que nós vimos foi, de facto, que as culturas de bactérias cresciam, em alguns casos, muito mais com este tipo de açúcares. Quer dizer que, de facto, há aqui um potencial que deve ser explorado destas frações de açúcares para a produção também de bioplásticos. E de certa forma, se nós conseguimos aqui reduzir estes bioplásticos, conseguimos também, de certa forma, estar aqui a contribuir para a dependência também daqueles plásticos que ficam mais tempo na nossa natureza, portanto, os polietilenos, os polipropilenos. Portanto, conseguimos fazer aqui uns bioplásticos e biodegradáveis e então também ajudar aqui na resolução desse problema. Próximo slide. Esta aplicação foi a primeira aplicação que nós tivemos, portanto, já temos este processo patenteado nos Estados Unidos, na China, portanto, temos uma série de patentes, e esta foi a primeira aplicação que nós fizemos para o nosso bióleo. Portanto, para o nosso bióleo, em particular, para a fração aquosa. Nós usámos a fração aquosa para produzir um adesivo aquoso para rolhas de cortiça. E este adesivo tem mais de 96% de componentes de origem natural. E, de facto, conseguimos ter aqui um adesivo que tem um poder adesivo enorme, somente a partir de produtos de liquefação. Isto foi bastante interessante porque, de facto, isto era uma empresa de cortiça que tinha uma série de resíduos de cortiça que queria valorizar esses resíduos. E então foi interessante para a empresa, conseguiu arranjar aqui uma aplicação para a sua cortiça, usando um adesivo que pode depois usar no seu próprio processo. Não é? Porque é de cortiça, precisa de adesivos para a cortiça, portanto conseguimos fazer aqui um adesivo para a cortiça a partir de resíduos da própria empresa, o que do ponto de vista de circularidade e de economia circular é bastante interessante para as empresas. Próximo slide. Podemos passar ao próximo também já. E portanto, outra aplicação que nós temos aqui é usar, então, nós a partir dos açúcares e, portanto, a partir do ácido levolínico que conseguimos obter a partir dos açúcares, conseguimos transformar o ácido levolínico em compostos, por exemplo, como a angelolactona. Próximo slide. E esta angelolactona pode ser usada depois por si só também na produção de outros polímeros sustentáveis. Portanto, na produção de poliangelolactona, que são um polímero também biodegradável de origem natural, que pode depois ser usado também na indústria de plástico. Portanto, aqui temos uma série de aplicações que permitem desenvolver um processo integrado que pode ter interesse a várias indústrias. Podemos pensar isto num processo central, onde várias indústrias podem entregar os seus resíduos e de onde deste processo central depois saem vários produtos que podem ter interesse a várias indústrias. E, portanto, num conceito integrado de biorrefinaria. Próximo slide. Agora, claro está que isto seria muito giro se fosse só no laboratório, mas teria muito mais interesse, não é? Obviamente, se estivermos a falar aqui de uma escala superior. E nós começámos por construir aqui, a alguns quilómetros de Lisboa,
em Maceira, uma instalação piloto, esta que vocês estão a ver na fotografia. Era uma instalação que produzia somente 3 toneladas por dia. Próximo slide. Portanto, esta instalação foi desenhada num conceito portátil, digamos assim. Isto é uma instalação, próximo slide, que está construída num contentor, e a ideia era poder levar este contentor, por exemplo, a uma floresta e fazer a liquefação in situ para não gastar dinheiro a transportar a biomassa. Depois, esse bióleo seria transportado então para as várias aplicações. Portanto, isto foi um projeto que foi feito em Portugal com uma empresa de cimento, com a Cecil, que quer descarbonizar a indústria de cimento, e foi feito exatamente para conseguir, de certa forma, englobar aqui outros combustíveis mais sustentáveis no processo de produção de cimento. Começou por uma instalação de 3 toneladas e hoje em dia já está a ser construída uma instalação que vai produzir 100 toneladas por dia, porque eles vão, de facto, estão apostados na descarbonização da indústria cimenteira e estão, de facto, apostados em usar este processo na produção de um biocombustível que permita, então, substituir a grande parte do combustível de origem fóssil. Próximo slide. E, de facto, portanto, isto foi um projeto que nós podem ir passando os próximos slides também, um processo que nós temos a desenvolver. Portanto, aqui vemos mais uma visão do contentor. Próximo slide. E, de facto, aqui nós tentamos trabalhar sempre em estreita colaboração com as indústrias, de modo a que possamos desenvolver uma investigação aplicada e com impacto direto nas pessoas e nas indústrias. Próximo slide. Próximo slide também. Aqui podem passar também. E pronto. Foi mais ou menos isto que eu vos tinha preparado para apresentar. Podem passar para o próximo slide. Eu espero que tenham ficado com uma ideia daquilo que nós fazemos aqui em Lisboa. Eu agradeço-lhes imenso o convite. Podem passar para o próximo slide. Convido-vos também a virem-nos visitar aqui em Portugal. Podem passar para o próximo slide. Aqui em Lisboa. Virem-nos visitar aqui. Que estamos abertos para vos receber, para mostrar aquilo que nós fazemos em mais detalhe. Temos, obviamente, também mais processos que podem ser do vosso interesse e, portanto, nós estamos abertos a toda a colaboração que vocês achem que é interessante do nosso lado e que vos pode ajudar. E, portanto, eu agradeço muito o vosso convite. Fico muito lisonjeado com o vosso convite e pronto, agora estou aberto a qualquer questões que possam ter. Desculpem a pressa, mas é difícil condensar assim tão rapidamente tudo aquilo que nós fazemos aqui. Não estou a ouvir. Agora já estou a ouvir. Rui, muito obrigado pela sua dedicação no atender o nosso convite. Nós estamos começando a nossa jornada. Nossa máquina de pirólise deve chegar agora no início do ano que vem. É uma máquina que vem da China, uma máquina que pode processar de 1 a 3 toneladas por dia. Então, não é grande coisa, mas é mais um laboratório que nós estamos fazendo aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E de facto é muito interessante, porque nós aqui em Portugal também temos vindo a trabalhar em pirólise e muitas vezes aqui em Portugal é difícil encontrar instalações de pirólise a esta escala que nos permitam fazer alguns testes. Nós temos em Portugal um projeto que engloba toda a indústria dos plásticos e que uma das atividades era, de facto, estudar mais a fundo a valorização dos plásticos em pirólise. E temos tido dificuldades em encontrar instalações que permitam fazer um teste porque, por exemplo, nós temos em Portugal mercado para óleos de pirólise a partir de plásticos. Nós temos no mercado, não temos ainda a tecnologia instalada. E, portanto, muitas vezes temos alguns parceiros que possam colaborar connosco. É muito interessante saber que, quem sabe, podemos ter essa oportunidade de colaborar. Exatamente. Então, vamos nos manter em contato e vamos nos colocar à disposição de vocês também, de fazer extensões aí das suas pesquisas aqui com o nosso pessoal da Química. Nós, por acaso, compramos agora um pirolisador, também da China, mas é pequenino, é um pirolisador de bancada, portanto, de laboratório, porque, de facto, temos aqui muito interesse em também explorar bastante. Nós não temos interesse em explorar só uma maneira de fazer bioóleos, portanto, nós fazemos bioóleos, pirólise, hidrotermal e termoquímico, portanto, porque todos eles têm vantagens e desvantagens. E, portanto, certamente que no futuro teremos aqui oportunidades de colaboração, sem dúvida. Então tá ótimo. Então vamos nos manter em contato e, mais uma vez, muito obrigado aí por sua ajuda. Eu é que agradeço. E também depois deem o meu contacto, se houver algumas dúvidas, depois podem também mandar um e-mail, não há problema nenhum. Ok, Rui. Grande abraço, muito obrigado, hein? Até logo. Obrigado, boa tarde.